Fala, meus filhotes, professor Kevin aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre protozoários, tá? Então, só lembrando, protozoários faz parte do reino protista. O reino protista ele é um reino meio quebrado ali na biologia, né? Então, o reino protista ele tem as algas e tem os protozoários, que são organismos relativamente diferentes. Então, a gente tem uma aula só para algas e a gente tem uma aula só para protozoários. É claro que aqui a gente vai, na primeira aula, caracterizar os protozoários como um todo, uma aula um pouquinho mais curtinha, mas na segunda aula a gente vai falar das doenças causadas por protozoários, também chamados de protozooses. Essa segunda aula é bem importante, inclusive, porque é justamente ali que as questões elas se acumulam, geralmente. Então, a gente vai falar de protozoário, descrevendo ele de uma forma geral, até para a gente entender um pouquinho, né, das doenças, mas depois a gente foca ali na nossa parte de doenças causadas por protozoários, que é a parte mais importante, que é a parte que mais cai para vocês, beleza? Então, vamos embora. Toda vez que a gente pensa em protozoários, você vai pensar que esses organismos eles são organismos eucariontes, tá? Então são organismos eucariontes, ou seja, apresentam núcleo, apresentam organelas membranosas, são organismos geralmente grandes, beleza? São organismos que são unicelulares. O que isso significa? Quando a gente pensa unicelular, a gente pensa que só tem uma célula, então eles são microscópicos, tá bom? Quando eu falei que são organismos grandes, galera, é comparado às bactérias, tá bom? Bactéria que é menorzinha, o protozoário já é um pouco maior, beleza? Esses organismos que são unicelulares, eles são microscópicos, alguns vivem de vida livre e outros são parasitas, perfeito? Eles não possuem nenhum tipo de parede celular, tá? Então toda vez que a gente pensar em protozoários, você não vai pensar em parede celular, ele só tem a membrana plasmática mesmo, e normalmente a gente dá nomes diferentes para os estágios de vida dele. Então toda vez que a gente tem um protozoário que é ativo, nós vamos chamar ele de trofozoito. Então o trofozoito é o cara ativão ali, é o cara que está se alimentando, que está com metabolismo alto, que está reproduzindo. Toda vez que a gente pensa num indivíduo que está inativo, nós vamos chamar de cisto. Então, cisto é uma estrutura inativa, geralmente costuma ser mais resistente, tá? Então, normalmente, quando se fala de transmissão de algumas doenças, várias delas são transmitidas com protozoário na sua forma de cisto, que é a forma que seria um pouquinho mais resistente. E a gente tem a forma de gameta, que a gente chama de célula sexuada ou simplesmente de gamonte, tá bom? Então, gameta ou a célula sexuada, ele é bastante importante, a apicomplexa é um grupo ali, né, de protozoários, certo? Que vai justamente, né, ter esses gametas ali como parte do ciclo dele, tá bom? Então, são esses três estágios de vida ali básicos que a gente vai ver dentro de protozoário. Quando a gente analisa as organelas de protozoário, além das organelas citoplasmáticas de eucariontes, o que são organelas que têm protozoário que é novo, tá? Então, a primeira organela que vai ter no protozoário é o que a gente chama de núcleo, isso todo eucarionte tem, mas esse cara tem um núcleo que a gente chama de micro e um núcleo que a gente chama de macro, tá? Eles têm a mesma informação genética. A diferença é que o micronúcleo ele tem o DNA todo condensado, tem o DNA todo enroladinho, então esse DNA está inativo. O micronúcleo é usado apenas na época de reprodução dos protozoários. Então, para o protozoário ter a reprodução sexuada dele, ele acaba utilizando esse micronúcleo justamente para transmitir esse micronúcleo de um protozoário para outro. Perfeito? Quando se pensa no macronúcleo, aí sim, é o DNA que está ativo, é o DNA ali que pode ser lido, perfeito? Aí esse macronúcleo ele tem um controle de metabolismo bastante importante, tá bom? Então o controle metabólico dele ali, ele é feito todo pela estrutura de macronúcleo, tá? Você tem uma estrutura de quinetoplasto é como se fosse uma mitocôndria rica em DNA, então isso aqui é muito mais uma curiosidade para você do que provavelmente uma coisa que cai muito em prova. Você tem o corpo basal, que é justamente a base das estruturas locomotoras. Então tem organismos que têm cílios, tem organismos que têm flagelos, e é no corpo basal onde fica esses cílios e flagelos para ele conseguir se locomover de fato. Você tem o axonema, que tem indivíduos que são flagelados, que é o eixo do flagelo. Você tem o citóstoma, que é por onde o alimento adentra no protozoário. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui um paramécio, né, o citóstoma é justamente essa região aqui, ó,
aonde o alimento ele vai adentrar a célula em maior escala. Então é como se fosse a boca do meu protozoário, certo? Você tem o citoprócto também, que é aonde eu vou eliminar, certo, tudo isso que a gente chama também de citopígio, tá bom? Então citoprócto ou citopígio é onde a gente elimina ali os resíduos nutricionais desses caras, beleza? Mas todas as organelas são um pouco cobradas, com exceção dessa organelinha aqui. Vou até me colocar lá para a parte de cima para você ver melhor, né? Com exceção dessa organela aqui, ó. Galera, essa organela você tem que colocar aqui uma estrela, um coração, porque quando cai protozoário, quando cai célula de protozoário, ele vai te cobrar essa organela, chamado de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, beleza? Então, o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, eles são estruturas que servem justamente para regular osmoticamente o meu protozoário. Então, a ideia dele é expulsar a água de dentro de protozoário. Kevin, por que um protozoário vai querer expulsar a água de dentro dele? Qual é o motivo disso aqui acontecer, certo? E aí vem comigo. Toda vez que a gente analisa um protozoário, o protozoário ele é uma célula que ele tem muita coisa dentro dele. Se ele tem muita coisa dentro dele, significa que ele é uma célula que está hipertônica, tranquilo? Quando esse protozoário está num ambiente no mar, o mar também ele é muito concentrado. Então os dois são hipertônicos, fazendo com que os dois entre si sejam isotônicos, ou seja, os dois têm concentrações parecidas. Agora, quando eu coloco um protozoário na água doce, eu tenho aqui o meu protozoário e ao redor desse protozoário você tem uma água que é a água doce, certo? O que acontece? O protozoário ele está muito concentrado, ele está com uma concentração alta. Enquanto que a água doce ela é pouco concentrada. Só que se você lembrar, existe um processo chamado de osmose. Lembra disso aqui? Lá da sua primeira série, não é isso? E no osmose, o que vai acontecer? Você sempre vai transportar a água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então esse aqui é o meu caminho da água aqui, certo? E se a água vai do meio menos para o meio mais, a tendência é que a água comece a entrar no protozoário. Só que tu tem que lembrar que o protozoário não tem parede celular. Se ele não tem parede celular e a água começa a entrar nele, ele começa a inflar, inflar, inflar até explodir, certo? Então o vacúolo contrátil ele serve justamente para pegar esse excesso de água, bombear esse excesso de água para expulsar essa água ali de dentro da célula do protozoário. Com qual objetivo, Kevin? Com o objetivo de fazer toda essa parte de controle osmótico do meu protozoário. Tranquilo? Então isso aqui, super, hiper, mega, super importante, cai muito e vacúolo contrátil é coisa de protozoário de água doce. Protozoário de água salgada não tem. Por isso as questões falam assim, ó, se eu pego um protozoário de água salgada e coloco na água doce, o que acontece com ele? Ele morre, tá? Ele explode. Se eu pego um protozoário de água doce e coloco na água salgada, ele explode? Não, tá bom? Então cuidado com isso aí, cuidado com essa ideia, porque você de fato vai ter muitas questões que cobram esse pontinho de vocês, tá bom? Quando a gente analisa a estrutura celular como um todo, então a gente comentou de todas essas organelas aqui, tá? Deixa eu me devolver lá para baixo. A gente comentou todas as organelas aqui, então micronúcleo e macronúcleo, onde tem as informações genéticas. Aqui tem um vacúolo contrátil vazio, aqui tem um vacúolo contrátil cheio, então ele fica enchendo e esvazia, tá? Você tem aqui os cílios, aqui no caso, esse cara aqui é um paramécium, que é um cara ciliado, então você tem os cílios aqui que servem para movimentação, tá bom? Citopídeo, citosoma, que a gente já falou, e o vacúolo digestório, que nada mais é do que um lisossomo funcional, tá bom? Então você tem tudo isso aqui dentro de uma célulinha de protozoário. Esses carinhas aqui, eles podem ter reprodução assexuada e podem ter reprodução sexuada. A reprodução assexuada dele tem alguns tipos, tá bom? Primeiro tipo, o tipo mais comum, é chamado de cisparidade ou divisão binária. É o mesmo das bactérias, tá, galera? Então ele vai pegar, ele vai multiplicar o material genético dele, fazer uma cópia do material genético dele e partir ele em duas células que são geneticamente idênticas, tá bom? Então a divisão binária ou cisparidade é a mesma que a gente viu em bactéria, beleza? Tem um tipo chamado de brotamento ou gemulação, que é quando uma célula, né, ela tira um pouco só do citoplasma para outra célula. Então a divisão do citoplasma não é uma divisão exata, não é uma divisão no meio do citoplasma,
Você tem um encistamento, que a gente comentou, que é quando forma o cisto, e o cisto é uma estrutura resistente, né, no meu protozoário, então esse cisto aí, ele serve justamente para resistência aumentada, e você tem um processo que vai ser importante lá na malária, chamado de esquizogonia. A esquizogonia, galera, é quando eu tenho uma divisão do núcleo primeiro e depois a divisão do citoplasma. Então, basicamente, o que vai acontecer é, você tem aqui uma célula de protozoário e ela tem um núcleo só, perfeito? O que ela vai fazendo? Ela vai multiplicando a quantidade de núcleos. Então, aqui, ó, um núcleo vira 2, depois vira 4, depois vai virando 8, e quando chega aqui, aí sim ela parte o citoplasma. E aí você vai ter cada núcleozinho individualizado numa célula só. Beleza? Essa célula final, normalmente a gente chama ela de merozoito. Tranquilo? Então, esse processo como um todo, você vai chamar de esquizogonia, tá? É um pouquinho diferente da esporogonia, porque no final da esporogonia tem os esporos, tá bom? Então, a esquizogonia, no final tem merozoito, esporogonia, no final tem esporos. Mas a lógica aqui, ela é bem parecida. Quando se fala de reprodução sexuada, a gente está falando da conjugação dos meus protozoários, beleza? Então, como é que funciona essa conjugação dos protozoários? Tudo começa, né, a gente analisando o micronúcleo e macronúcleo, certo? Aqui eu vou usar os micronúcleos para reprodução, tá bom? Não é ele que serve para reprodução. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa é que os paramécios eles vão se unir, eles vão fazer aqui, né, uma ponte citoplasmática entre si, que é por onde vai rolar a conjugação. Kevin, essa conjugação é a mesma coisa da conjugação bacteriana? Não. A conjugação bacteriana é um método de variabilidade genética. Aqui vai ser uma reprodução sexuada. Beleza? Então é um pouquinho diferente, mas tem essa característica em comum, que é o que deu o mesmo nome para os dois, que é você ter ponte citoplasmática entre as duas células, que é o que acontece aqui. Certo? Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o micronúcleo dele e ele vai fazer meiose, que é aquele processo reducional, que é aquele processo que você sai de uma célula 2N e vai para 4 células que são N. Então, cada celulinha dessa aqui, ó, é uma célula haploide, é uma célula N, perfeito? Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai degenerar o macronúcleo dele, então o macronúcleo dele morre e ele vai degenerar também 3 dos 4 micronúcleos dele. Então ele tinha feito 4 micronúcleos no final, só um vai permanecer viável, beleza? Esse micronúcleo ele vai se dividir por mitose depois, futuramente, perfeito? Mas antes disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma troca. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele tem um micronúcleo, esse cara tem um micronúcleo, perfeito? O que ele faz? Ele faz uma mitose. Quando ele faz uma mitose, ele duplica, ó, 1, 2, aqui o outro, 1, 2. Só que ele troca. Então, o micronúcleo desse vai para esse e o micronúcleo daquele vai para esse, certo? Quando ele troca, no final eu tenho o quê? Uma célula com o micronúcleo de um protozoário e o micronúcleo do outro protozoário. Esses micronúcleos se fundem e formam um núcleo o quê? Diploide, certo? Depois disso aí ele vai se separar do outro indivíduo e ele vai começar a fazer múltiplas mitoses desse núcleo novo que ele formou. Agora o núcleo diploide, agora o núcleo 2N, certo? Ele vai fazendo sucessivas mitoses e vai fazendo sucessivas citocineses, até que no final do processo eu tenho protozoários novos com DNA diferente, tá? Kevin, achei muito confuso, porque é mesmo, tá bom? Isso aqui talvez seja uma das reproduções mais difíceis de aprender, beleza? Mas o que eu preciso saber? O que é importante? O que daqui eu preciso levar? Eu preciso levar que a conjugação ela é uma troca de micronúcleos, beleza? Até aqui, através de pontes citoplasmáticas. E que é uma reprodução que tem alta variabilidade genética. Pronto. Não preciso saber de muito mais do que isso, não preciso me aprofundar em mais do que isso. Então é só o básico mesmo, que já vai ser suficiente para você, de fato, aprender as questões como um todo e conseguir acertar as questões como um todo. Beleza? Quando se fala de nutrição aqui do cara, esse cara aqui, a maioria deles é heterotrófico, né? A gente sabe disso. Geralmente os protistas autotróficos são as algas, os protistas heterotróficos são os protozoários, beleza? Então a maioria deles vão ingerir partículas que estão presentes no meio para se alimentar. Alguns deles absorvem matéria orgânica em decomposição. Então, em várias vezes matéria orgânica em decomposição, tu vai ter protozoário ali envolvido, tá bom? Então, exemplo claro, né? Poxa, Kevin, como é que você vê um paramécio no laboratório? Geralmente a gente coloca uma folha de alface,
para estragar em um ambiente com água. Então você pega a água da torneira, coloca uma folha de alface ali, tampa, né, esse recipiente que você colocou e deixa ali por alguns dias. A alface vai começar a estragar, vai sair um cheiro horroroso, tá bom? E aí o que vai acontecer ali? Na hora que você coletar o líquido, vai ter vários paramécios circulantes nesse líquido, tá bom? Porque ele gosta de pegar essa matéria orgânica que está em decomposição, beleza? E você tem uns caras que comem de tudo, são os mixotrópicos, perfeito? Kevin, como é que eles englobam a partícula alimentar? Fagocitose, igual você aprendeu na primeira série. A partícula ela é fagocitada pelos pseudópodes da célula e aí depois disso ela vai ser englobada e digerida dentro do protozoário. Então também nada demais aqui, nada de muito especial. Quando se fala de excreção e respiração, o que a gente vai lembrar? Que a excreção do cara ela é feita por difusão ou pelo vacúolo pulsátil. Então difusão seria eliminação pela membrana mesmo e vacúolo pulsátil seja naquela de equilíbrio osmótico, né? A respiração, a maioria é aeróbico, mas tem alguns indivíduos que são anaeróbicos. Só lembrando que aeróbico são indivíduos que usam oxigênio, enquanto que anaeróbicos são indivíduos que não utilizam oxigênio gasoso, perfeito? Então, essa diferenciação dos dois caras aqui, beleza? Quando se fala de locomoção, locomoção é uma coisa importante para o protozoário. Por quê? Porque geralmente a gente vai classificar os protozoários através de qual locomoção que ele tem. Então você tem os pseudópodes, que são essas protuberâncias aqui, ó, da membrana, essas membranas curvas aqui, e esse pseudópodes eles acabam trazendo movimento para o protozoário. Você tem os cílios, que aparecem aqui no paramécio bonitão, que são essas protuberânciazinhas pequenininhas, ali ao longo da membrana como um todo. Você tem o flagelo, que é esse aqui grandão, e você tem as ondulações, os movimentos citoplasmáticos, que também podem auxiliar na movimentação dele, tá bom? Todo protozoário, ou ele não vai ter nenhuma estrutura de locomoção, ou ele vai ter uma delas. Então a gente usa isso realmente para classificar os filos dentro de protozoário. Então, por exemplo, dentro do reino lá, protista, dentro dos protozoários, a gente vai ter o filo chamado de mastigota ou flagelado, tá? Então os mastigotas ou flagelados são aqueles indivíduos que têm o quê? Flagelos. Perfeito? Então aqui tem uns caras importantes, uns caras que causam doença aí na gente e que são bastante importantes, que a gente acaba estudando bastante na aula de protozoose. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, ali presente na doença de Chagas, Giardia lamblia, na giardíase, Leishmania, também presente na leishmaniose, e Trichomonas vaginalis, que também dá tricomoníase. Perfeito? Você tem alguns indivíduos que são ciliados, como por exemplo o Paramecium, ciliado de vida livre, mas também tem o Balantidium, né? O Balantidium, que é justamente o cara que vai dar balantiose, tá? Que é um tipo de doença também que afeta principalmente cachorro, tá? Cachorro tem muito essa doença aqui. Você tem os sarcodíneos ou os isópodes, que são os caras que eles têm justamente os pseudópodes como estruturas, tá bom? Então, pseudópodes como estrutura de locomoção. Aqui você tem as amebas, né? Então, entamoeba coli, entamoeba histolítica, que são as que causam amebias, e você tem a entamoeba proteus, que é o que é de vida livre. E você tem os apicomplexas ou esporozoários, que são os caras que estão sem locomoção. Aqui você tem um exemplo de malária e você tem o exemplo ali da toxoplasmose como sendo esses carinhas ali sem nenhum tipo de locomoção. Beleza? Tranquilão? Essa primeira aula é uma aula bem tranquila de protozoário. Ela é realmente só para ter uma visão geral sobre protozoário para a gente, aula que vem, entrar em protozooses. Beleza? Um grande beijo no coração de vocês, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.